Olá, eu sou a Jacéia Netes, coordenadora do Departamento de Saúde dos Sindicatos Bancários de Porto Alegre. Estou aqui para contar para vocês a nova campanha que nós estamos começando. É a Vida de Bancários. Conte sua história para nós. E hoje nós teremos nossa primeira convidada e vocês vão entender que a vida dos bancários, as histórias do trabalho bancário, muitas vezes são um filme de terror, um filme de drama, um filme de ação, um filme de muito amor que a gente percebe no trabalho dos bancários. Então aproveite e eu tenho certeza que todos vocês vão apreciar essa campanha. Olá, Rose, seja bem-vinda aqui no Vida de Bancários. Nós queremos te conhecer um pouquinho. Tu já é uma conhecida de longa data minha, né? A gente se conhece já, eu acho que é mais de 10 anos. E hoje os bancários e as bancárias vão conhecer um pouco da história da Rose Claire. Então, Rose, qual é a tua história? Oi, tudo bem, pessoal? Bom, como a Jacéia já me apresentou, sou Rose Claire, eu sou bancária há 32 anos, comecei a minha vida bancária no Meridional, né? E depois eu fiquei no Meridional em torno de 12 anos, mais ou menos, onde ele privatizou, entrou Santander, e aí depois eu passei para o BBV, recebi um convite para trabalhar no BBV, que o BBV foi para a cidade de Guaíba, onde eu morava, hoje eu moro em Porto Alegre, e comecei no BBV em fevereiro de 2001, né? E aí, em fevereiro de 2001, fiquei 2 anos e 9 meses, mais ou menos. Em torno de 2 anos e 9 meses, veio a privatização, o Bradesco comprou o BBV. Aí, hoje, eu sou Bradesco. Sou não, eu trabalho, sou funcionária do Bradesco, né? Então, bancária há 32 anos. Né? É uma vida, né? É uma vida vida dentro do banco. É uma vida. Como é que foi aquela época da privatização? Tinha muito receio de perder o emprego lá quando o Meridional foi vendido? Tinha bastante receio, mas naquela época eu não tinha tanto amadurecimento como eu tenho hoje. Parece assim que a minha vida assim a minha vida era ser bancária e parece que eu tinha mais segurança naquela época. Eu vejo que não é a mesma coisa de agora. E parece assim que eu confiava no meu serviço, aquela confiança, todo aquele meu comprometimento que eu tinha, né? Parecia que eu ia passando de um banco para outro, assim, que não teria tanta coisa assim de diferente. Acho que até pela maturidade que eu tinha. Mas, assim, ó, em primeiros momentos, assim, eu não sentia isso, mas depois, sim, depois foi começando a ficar mais criterioso, né? Mas o medo sempre teve. Mas também tinha aquela coisa de segurança com o meu trabalho, toda a dedicação, né, que eu tinha, me prendia um pouco mais a vida, e aquele amor pelo banco, né? E olhando, Rosicléia, 32 anos bancária, valeu a pena? Ou vale a pena? Jacéia e colegas, né? Eu acho sempre assim, ó, que a vida vale a pena, né? Mas eu penso hoje pelo lado da minha doença, né? Porque muitas pessoas me alertavam, porque a minha vida era estar dentro do banco. Eu largava muita coisa, né? Família, estudo, né? Tanto que eu levei 10 anos para fazer a minha faculdade, porque a prioridade era o banco. Né? Hoje eu vejo pessoas assim, tanto como eu, com todo o comprometimento que eu tive, a situação de adoecimento que estamos hoje. Não precisava ser tanto. Vocês me desculpem se eu começar a reviver tudo isso e daqui a pouco eu vou estar emocionada, porque revivendo a gente se emociona.
Mas assim, ó, eu acho que a vida sempre vale a pena. Mas assim, a gente precisa também de muito reconhecimento por toda a dedicação que a gente tem. E isso a gente não tem, esse reconhecimento. Porque chega um ponto, depois de nós estarmos doentes, a gente vê que a gente acaba sendo somente mais um número, né? E isso decepciona mesmo, né? Porque tu é comprometida, né? Com o banco, tu tem o amor pela tua profissão e não é reconhecido, não é reconhecido, né? Isso é frustrante. Das coisas boas que tu tem desses 32 anos, o que que tu tem para contar? O que foi o bom desses 32 anos? O bom desses 32 anos é assim, ó, as amizades que tu adquire, o coleguismo, alguns são colegas, né? Mas as amizades que tu adquire, né? Aí, já sei, tu até me pegou, né? O que que eu vou te dizer de bom? Bom é uma carreira que tu cria no banco, que tu tem no banco, mas agora me fez pensar, né? O que que tudo de bom? Se eu estou hoje adoecida, né? O que que é de bom, né? A minha vida, sim, né? A minha vida, mas me pegou, Jacéia, me pegou, né? Hoje eu estou adoecida, me faz pensar, Eu falei no né? início que, que a vida de bancários muitas vezes se parece com filmes. Tu diria que teu filme, se a tua história no banco pudesse ser um filme, tu diria que foi uma grande aventura, que foi um drama, que foi um terror? Que categoria tu coloca? Uma comédia? Que categoria tu colocaria tua história de trabalho? Pois é, tá me fazendo pensar agora, e isso está sendo espontâneo, sabe? O que eu vou te dizer em primeiro momento é um drama. É um drama e, assim, ó, por um lado, também de um terror. Por que terror? Por causa da doença, as sequelas que eu tenho hoje, né? Mas o que me faz pensar que hoje, pelo menos agora, nesse momento, eu estou cuidando da minha saúde. Mas voltando atrás, acaba sendo um drama com terror, né? Não tinha pensado nessa história, nesse ponto, né? Zé, a gente sempre te viu, apesar do adoecimento, uma pessoa muito ativa, né? Sempre, a imagem que tu passou, sempre uma pessoa bastante determinada, bastante ativa, e eu acho que essa é uma característica que o trabalho bancário exige, né? Pessoas ativas, muito proativas, né? Tu acha que esse teu jeito também favoreceu o teu adoecimento? Não estou dizendo que tu é culpado, eu estou dizendo que essa coisa de achar que sempre pode fazer mais e mais e mais contribuiu para o teu adoecimento? Sim, sim. Eu vou te contar uma pequena historinha, contar para ti, para todos os nossos colegas, para todos que estão assistindo, que tu pegou bem no ponto, né, dessa proativa, dessa parte de humor, que eu sou, além de tudo, de toda essa minha doença, eu sou uma pessoa bem-humorada. Vou te contar uma pequena história sobre isso. Um dia eu fui num ortopedista no Hospital Mãe de Deus, né? Eu fui lá porque eu estava muito ruim. E era uma daquelas emergências. E eu peguei um ortopedista, ele me atendeu, meu esposo foi junto comigo, porque eu não estava bem, né? Isso há muitos anos atrás já. Isso é coisa, assim, de bastante tempo. Eu já estava adoecida, só com dores muito fortes. Fui lá no Mãe de Deus. E esse médico ortopedista, ele fez uma anamnese comigo. O que é anamnese? É um histórico de toda a minha situação de doença, né? E o histórico, um pouquinho de história da minha vida.
E aí sentou nós dois, ele perguntou se meu esposo estaria entrando junto, se eu me importava, eu disse, não me importo. E ele entrou. E aí ele pegou e começou a me fazer perguntas sobre o histórico de minha doença. Né? E eu comecei a detalhar dores nos braços, as minhas mãos paralisavam, muita dor de cabeça na região da cervical, né, nas costas, muitas dores, e dores de cabeça constantes, todos os dias, dores de cabeça, tanto que passava o efeito de um remédio, já começava a tomar outro, sempre. E isso aí levava, assim, de 3 a 4 horas para eu estar tomando o remédio novamente. Aí ele pegou todo o histórico das doenças e todas as dores que eu tinha, em todos os locais do corpo que eu tinha. E aí ele foi para a parte do humor. Né? E eu disse, olha, doutor, eu considero o meu humor muito bom. O humor tanto em casa como no trabalho. Eu mantenho um bom humor. Eu consigo separar um pouco disso. Né? Os meus problemas, minhas dores, eu não deixo as pessoas afetarem tanto no cliente como em outras pessoas, em casa ou no trabalho. Eu considero que eu tenho um bom humor. Aí ele não, assim, acreditando muito, com o olhar não acreditando, ele olhou para o meu humor, para o meu esposo, e perguntou, como é que é o humor dela? Aí o meu esposo, não, doutor, é isso mesmo, ela tem um bom humor. Né? E ele parou, olhou para mim, mas não pode. Com todo esse histórico de doença, a tendência é tu não ter um bom humor. A pessoa fica depressiva, né? Raivosa, né? Considero, mas isso é inacreditável. Né? E aí ficou assim, olha para o meu esposo e deu um sorrisinho, né? E aí eu considero, assim, ó, vocês que já me conhecem um pouco do GAS e um pouco do sindicato também, eu sou uma pessoa, assim, de boa convivência, né, e no trabalho também sempre fui assim, e sempre pensando, assim, e buscando sempre a satisfação no trabalho, né, com o meu colega também, sempre respeitando o meu colega e correndo atrás de tudo, né, correndo muito em busca das situações que me pediam. O que eu percebo é que tu teve na tua vida sempre uma boa rede de apoio, né? Quer seja na família, no esposo, no grupo de ação solidária, no GAS, né? Que tu participa ativamente. Desde quando tu participa do GAS, Rosicléia? Eu participo assim, eu só não participei nos primeiros meses porque eu estava muito mal quando eu me afastei. Eu me afastei lá por... acho que foi final de agosto de 2010, que foi meu primeiro afastamento. E como eu estava muito mal, assim, eu estava bem estressada, triste e me sentindo culpada de estar afastada. Então, acho que eu levei uns 2 meses, assim, para começar no GAS. Mas como eu sempre gostei muito dessa convivência em grupo, assim, tu já me cativou de primeiro momento de participar de um grupo, porque eu levei para um lado de terapia, né? Então, como nós estaríamos entre iguais, eu comecei de imediato, assim, eu digo de imediato, assim, a participar do GAS. E isso, para mim, foi essencial, porque eu estava num momento de muita culpa, de não querer, assim, que as pessoas me vissem, parecia que eu não podia ter lazer na minha vida, porque eu estava doente, né? Então, não podia ter lazer, então, se eu saísse, parecia que as pessoas iam estar vendo o que ela está fazendo na rua se ela está doente. Uhum. Eu imagino que essa culpa também esteja relacionada, até porque tu se acha uma pessoa de bom humor e sempre proativa, então parece que não casa adoecer, né? Mas eu acho que é justamente essas pessoas que mais adoecem, quem mais trabalha, quem mais se dedica, quem mais realiza os movimentos repetitivos, quem mais foca no trabalho de forma que a sua mente não tem um descanso necessário, né? Eu acho que esse é o perfil que mais adoece. E a culpa é uma coisa que está muito presente, né? A gente vê isso em todos os bancários que chegam buscando orientação, apoio no sindicato, essa culpa. E tu também relata que sentiu isso, né? Mas já passou.
Muita culpa, não. Hoje eu aprendi que eu sou só mais uma e não precisa tudo isso, não precisa. Até porque o banco, ele não vê isso na gente, esse nosso comprometimento. Não precisa mesmo. Né? E as pessoas, como tu mesmo me perguntou, essa rede eu sempre tive na família, meu esposo, né? Eu me sentia muito culpada e eu tive esse apoio. A minha mãe, mesmo na época que era viva, ela achava que eu trabalhava demais, porque eu já estava agora, quando eu me afastei, eu já morava em Porto Alegre, continuava indo para Guaíba, e ela achava que eu chegava muito tarde, e muitas vezes eu saía assim, ó, doente do banco, passava lá no meus pais, passava lá, e muitas vezes eu saía ruim do banco, passava lá só para dar uma relaxada, dar uma descansada, para poder voltar para casa. E teve vezes que eu nem voltava para casa. A minha irmã chamava, na época ela não dirigia, e eu tinha carro, chegava de lá, assim, vomitando, com muita dor de cabeça, muito mal-estar. Nesses dias eu nem voltava para casa, porque ela me levava para o hospital da Unimed, e às vezes chamava o meu primo, que morava próximo, porque ele sabia dirigir, chamava para dirigir o meu carro para me levar para a Unimed, né? E lá eu ficava por algumas horas, tomava injeção para dor, tomava injeção para náuseas, para dor de cabeça, e aí voltava para casa dos meus pais. E lá eu passava mal, só que no outro dia eu estava trabalhando, eu não botava atestado, né? Isso foram acontecimentos que eu tive 5 anos antes do meu afastamento. Essas emergências com dores, com náuseas, com dor de cabeça constante. É Eu não bem dava bola para isso. a impressão que a gente tem que o adoecimento no trabalho, ele é cultivado, né, por um bom período, até que tu não aguenta mais. E aí tu busca o afastamento. Mas o afastamento, ele é a última alternativa, né? E muitas vezes ele vem de forma atrasada até, né? Porque ele vem ou por uma demissão, ou ele vem quando tu já não consegue mais retomar a tua capacidade física, tua capacidade emocional total, né? E carrega essas sequelas para o resto da vida, né? Mas a gente está gostando muito da tua história, Rose, né? É uma história realmente assim de superação, uma história de quem passou por privatização e depois de venda de banco. A gente sabe que esses processos, quando um banco compra o outro, ele é traumático para quem está sendo comprado, né? Tu também sentiu isso? Sim, sim. Também o peso de demissões de teus colegas que tu convive por muitos anos, colegas e amigos, né? E teve situações assim de pessoas muito próximas que eu gostava muito, que foram demitidos, e aí tu fica naquela situação de querer assim, ó, muitas vezes eu sentia assim, ó, ai, demite eu, pela tristeza que eu tinha que o outro colega estava sendo demitido. Parecia assim, ó, que eu tinha que estar no lugar dele. Por que optaram por ele? Vem mais aquele sentimento de culpa também, que tu tá numa concorrência, mesmo tu não querendo e o banco fazendo isso, tu tá numa concorrência. Só que tinha situações assim que eu ficava tão triste que eu parecia assim que tinha que ser eu e não ele, para ele não entristecer. Parecia que eu podia entristecer. Parecia que eu poderia sofrer aquele baque, mas o colega não. Então, até isso, eu me lembro das situações que eu passei, sabe? De colegas que eu gostava muito e ver sendo demitidos. Parecia que tinha que ser eu, né? Para não ver a tristeza dele. Uma coisa é certa, né, Rose? O trabalho bancário de 32 anos atrás, quando tu começou, é bem diferente do trabalho de hoje, né? A começar pelo número de bancários que estão dentro da agência, dentro do local de trabalho, e pelo próprio conteúdo do trabalho, né? 32 anos atrás,
Qual era a tua função no banco? Era do Meridional? Tu fazia o quê no banco? Meridional, eu comecei como escriturária. Para tu ter uma base no meu perfil de pessoa, foi basicamente meu primeiro emprego. Eu saí do segundo grau, na época segundo grau, e comecei no Meridional. Logo eu prestei concurso na época, trabalhei 4 meses num cartório, prestei concurso e foi uma das primeiras a ser chamada. E lá naquela época, olha o meu perfil já. Não sei se a família já te passa, não sei não, a família já te passa todo esse comprometimento, que tu tem que ter muita responsabilidade, né? E a minha família sempre foi uma família, assim, de pessoas responsáveis, meu pai, né? E a minha mãe também, pessoas muito responsáveis, muito éticos, pessoas muito honestas, então isso tu cria na tua família também. Naquela época, quando eu entrei no Meridional, de 18 para 19 anos, para tu ter uma base, lá eu já fazia hora extras, que depois entrou o plano Collor também. Eu fazia hora extras que eu era escriturária e fazia serviço de 6 horas, só que eu entrava às 10 horas e saía às 19 horas. Lá eu já fazia hora extra sem ganhar, porque eu tinha que assinar o cartão ponto. Era cartão naquela época. Só que em vez de eu botar 19 horas, eu botava 16h15, 16h30, porque eles já mandavam. Eu não dava bola para isso. Naquela época, eu já não dava bola para isso, de estar fazendo hora extra e não ganhar, né? E por muito tempo eu fiz isso, no BBV também, né? Eu estava na faculdade, eu saía do BBV, eu fazia 3 cadeiras só por semana, porque eu não conseguia, nós éramos só 4 funcionários, e era eu e o meu gerente geral, a gente que fechava a agência, né? E como a gente tinha já meta também, e muito trabalho, éramos 4 funcionários, eu fechava a agência junto com o meu colega e chegava na faculdade já no segundo período, depois do intervalo. Hoje eu tenho um professor muito querido, que às vezes eu converso com ele no WhatsApp. Esses tempos eu reencontrei ele numa festinha de aniversário de uma amiga minha, nem sabia que ele era amigo íntimo de uma amiga íntima minha, e ele lembrou disso, porque ele foi um professor que me reconhecia, era o professor de genética, ele me reconhecia e sabia da minha história no banco. Às vezes eu chegava na aula até mesmo para fazer prova, ele não deixava um colega sair que fazia prova rápida, porque a Rosecler tinha que chegar, e ele sabia que eu ia chegar para fazer a prova. Então, eu chegava já tarde, né? E eu não dava bola para isso, de estar saindo do banco tarde e correr que nem louca, né? E esse meu professor, eu tenho muito reconhecimento por ele, porque ele reconhecia isso, né? É muito, muito legal isso. Mas essas jornadas longas, né, que excedem o trabalho bancário de 6 horas, é o que é um dos fatores que gera o adoecimento, né? Por isso que a hora extra, ela é extra de extraordinária, ela não pode ser sistemática, né? E nem pode ser uma complementação de renda, como muitos bancários pensam, né? Eu quero fazer hora extra porque eu quero ganhar mais. Não, o trabalho bancário ele é regulamentado como 6 horas, que é justamente para proteção da saúde, né? Por ser reconhecidamente um trabalho de risco para a saúde física, para a saúde como um todo, né? Para saúde mental, saúde e saúde física também. Mas, Rose, a gente já está aqui conversando há 23 minutos. Eu não sei se tem mais. Tem mais histórias para contar, a gente vai ouvindo. Estou por ti. Já falamos dessa sobrecarga, da sobrecarga, já falamos do adoecimento, mas não falamos da superação disso muito, né? Que eu te vejo assim, uma bancária que está resolvida, em algum momento vai voltar para o banco, vai ter a chance de se aposentar, né? Isso, eu acho que isso é uma vitória, uma grande vitória, tu encerrar a tua carreira com direito a uma aposentadoria decente.
Sim. Concorda? Concordo. Eu quero focar um pouquinho mais, assim, ó, nessa parte de superação, né, que eu tenho, né, mas, assim, essa superação, eu só quero, assim, ó, dizer que eu não seria nada. Desculpa. Eu não estaria falando aqui tão bem, tão tranquila. Tranquila não, né? A gente se emociona. Mas se não fosse vocês. O sindicato, a Tija Sé, que me acolheu muito bem, e assim como eu acompanho os meus colegas que chegam ali no gás, que eu gosto muito e faço questão de também acompanhar esse pessoal que está chegando, porque assim como eu fui acolhida, né, a primeira pessoa que me acolheu foi um colega, até ele era de outro banco, que eu não estava bem mesmo, todo sofrimento de dor, e com certeza mentalmente, psiquicamente eu estava estressada, não consegui, depois do meu afastamento, eu não consegui voltar para o banco, depois da minha primeira alta, porque eu entrei em pânico de não querer pisar no banco, tentei, mas não consegui, eu não estava preparada para voltar, né, e eu custei a ganhar alta, eu fui reconhecida pelo INSS a minha doença, que eu estava doente mesmo. E naquela época, psiquicamente, eu estava muito doentada mesmo, né? Mas, assim, essa história de superação, eu agradeço muito, sou muito grata ao sindicato, a Tinja Sé, que me acolheu, assim, a orientação que eu tive de um colega, né, de procurar o sindicato, porque eu fui para o sindicato para pedir demissão, né, porque eu não aguentava mais, e para eu chorar na frente de uma pessoa no banco, né, é porque eu estava muito mal, porque, como eu disse no início, eu não demonstrava problemas, as pessoas não tinham nada a ver com os meus problemas, com as minhas dores, para eu demonstrar realmente que eu estava doente, eu tinha que estar muito mal mesmo, e eu chegava com muitas dores, antes do afastamento mesmo, eu chegava com muitas dores, e foi assim, assim, a pessoa me dizer assim, que me enxergou que eu não estava bem, eu desandei a chorar, foi o meu primeiro choro, assim, demonstrando, né, e aí, quando eu entrei em atestado, né, através desse colega, eu cheguei a ti, Jacenha, né, onde tu me acolheu, tu mostrou tudo, foi muito transparente, né, como é que seria o meu afastamento, né, e como eu não consegui voltar mesmo, né, essa pessoa, né, o gás que me acolheu, depois de ti, Jaceia, todo o gás, colegas, né, que ali a gente tem as nossas trocas, a gente está entre iguais, né, tem o apoio total do sindicato, né, eu não estaria aqui, né, não poderia dizer que eu superei, né, a gente tem as nossas sequelas, eu tenho as minhas dores muito fortes, né, tenho tudo isso, mas eu não seria quem eu sou, né, sem esse apoio que eu tive de vocês, né, eu não seria a Rosecler hoje, fortalecida e sabendo dos meus direitos que eu tenho, eu não seria essa pessoa, né? E não seria essa pessoa também que possa estar ajudando outro colega que está chegando, que são muitos, né? Que são muitos que estão chegando, né? Então, é total gratidão por todos vocês, Jacéia, sindicato. Naquela época o André não estava, tá? Mas hoje o André faz toda a diferença no nosso sindicato como psicólogo. Meu colega de profissão, que nesse momento não posso estar atuando, né? Mas que tem uma honra de ter me formado como psicóloga.
futuramente, quem sabe eu possa, né, estar atuando novamente, né, mas, assim, o André faz a diferença, quero salientar muito que o André faz muita diferença no nosso sindicato, né, é um doutor psicólogo mesmo, né, uma pessoa humana que faz toda a diferença, né, a Fran, que hoje lá está, né, que hoje a gente participa mais como assim, o colega de lado a lado, mas as pessoas que ela acolhe ali, a Sinara, né, e toda a equipe da saúde, né, que faz a diferença no nosso sindicato. Quero salientar muito isso, né. Rose, enquanto tu falava e tu te emocionou, eu também me emocionei, porque todo mundo se vê um pouco dentro da tua história. Todo mundo, eu acho que todo mundo vai se enxergar dentro dessa história, do querer ser forte e em algum momento desabar, né? Que bom que a gente tem esse grupo lá no sindicato bem atuante, que bom que a gente se cuida, né? Esse é o nosso lema de 2019 para cá, é a gente se cuida. E a gente se cuida mesmo. A tua fala transparece bem isso, Rose, do quanto que a equipe de saúde do sindicato está preparada para acolher. E eu acho que fica aqui o nosso convite para outros bancários também contarem a sua história, e aqueles que vão assistir pela primeira vez e estão passando por situações semelhantes à da Rose, procure o sindicato, vai conversar com a gente. Está na pandemia, mas a gente está com plantão quase online 24 horas, então procura o sindicato, que a gente tem como cuidar e a gente tem como superar esses momentos difíceis que a vida do trabalho apresenta. Eu te agradeço muito, Rose, muito mesmo. Queria poder te dar um abraço ao final dessa conversa, mas estamos distantes fisicamente, mas tu sabe o quanto tu é importante para a história do Departamento de Saúde. Te agradeço muito. Seja a Rose para todos, seja a Rose cuidando de todos, como tu vem fazendo. Continue sendo essa Rose, tá? Não, e a Rose está aí, né, querendo acolher os nossos colegas. Não é a Rose, são as Roses, as Jacéias, os Andrés, nossos colegas todos aqui. Faço questão de que os nossos colegas, assim, procurem um lugar. Nossa, a gente fica... Nós somos outras pessoas com todo o fortalecimento que a gente tem aqui uns com os outros. É assim, ó, a gente sozinha, a gente não faz nada, nada mesmo. Essa superação é um coletivo, né? E a gente está aqui, a gente se cuida mesmo, né? E o gás funciona, gente, funciona. Venham para cá, assim, ó, precisando de colega, de amigos, de pessoas se apoiando, né? A gente precisa do gás, a gente precisa. Eu sou uma que eu digo que a gente precisa. E hoje nós estamos ali, ó, eu faço parte da equipe da saúde, entre aspas, mas de coração, e estando apoiando e querendo fazer junto com vocês. Né? Venham, colegas, venham para cá. Nós estamos aí para ter o nosso coletivo de apoio, uma rede de apoio. A gente se cuida, tá? Que bonito, Rose. Muito obrigada, tá? Fica em casa e um bom final de ano para ti. Já vamos começar, que acabe logo esse 2020 e que venha a vacina e que a gente possa, o ano que vem, voltar aos nossos encontros semanais e conviver mais. Muito obrigada, Rose, tá? Obrigada a vocês todos, assim, ó, e eu faço, assim, sou muito agradecida pelo convite, muito obrigada, e eu agradeço de coração e faço questão, assim, ó, de mostrar o meu exemplo, como eu conheço o exemplo de muitos também. Tudo a gente consegue, e a gente se fortalece, né? Mesmo estando doente, a gente se fortalece, a gente supera tudo isso. As sequelas vão ficar, com certeza, convivemos com ela, nos acostumamos com ela.
né? Mas, assim, vamos nos cuidar, tá? Cuidar da nossa saúde, amar uns os outros, né? Nos respeitar. O respeito é muito importante, né? Tanto para a pandemia como para tudo, né? Respeitar o outro, né? Nos cuidar e respeitar o outro.